E aí, vamos começar? Bora lá. Pessoal, mais um episódio do Backstage. Esse é o nosso segundo episódio e hoje a gente vai continuar a nossa saga do Web Summit. Hoje eu tô lento, eu tô cansado. Eu ia dizer, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa, tá. O segundo, a gente falou muito do primeiro dia, né? E aí o segundo dia pra mim foi o mais legal. Foi o que eu, me permiti assistir coisas para além do, velho, eu já tô lá, eu tô no Rio, eu tô consumindo conteúdo que só, deixa eu aproveitar também. E aí eu coloquei algumas palestras de esporte no meu radar. E a primeira foi de Fernanda Keller com Kira Grace. Pra assistir elas duas num palco assim. Fernanda Keller é campeã de triatlon, né? Ela foi a primeira mulher do Brasil a competir triatlon e tudo mais. Ela, é old school total. E Kira Grace é a Kira Grace, da família Grace, que foi a primeira mulher também da família. Kira é braba. Ela é muito braba, né? E aí o palco era elas duas, assim, não tinha, a nível técnico não era uma parada que ia me agregar, marketing e tudo mais. Mas, véi, sentar e escutar pessoas que chegaram nesse patamar, principalmente dentro do esporte, que é algo que a gente pode puxar tantos insights, é interessante, né? E aí elas falaram muito sobre, são duas carreiras muito consolidadas, duas carreiras de excelência que permearam por muito tempo. Então, o que aquelas duas têm em comum ali, que fizeram elas ter uma carreira tão sólida, né? Que eu acho que é uma coisa que está cada vez mais raro ter carreiras sólidas durante muito tempo. E aí elas falaram muito sobre, resiliência, consistência, constância, equilíbrio e tal, e performance, né? E aí foi muito legal durante... Desligar, né? Isso é a mãe? É o teu. Voltando. Pode voltar a edição aí. E aí, quando elas estavam conversando sobre isso, eu fiquei, pensando, como eu posso aplicar isso ao meu negócio, sabe? E aí eu fiquei pensando nesses pilares. Véi, eu tô sendo resiliente no meu propósito, eu tô sendo constante, eu tô tendo um equilíbrio, é uma questão muito grande pra gente que produz conteúdo pros outros, e isso dá constância pra gente, né? É um grande dilema, meu Deus. Fui puxar esse mês, quantos conteúdos eu produzi em junho, mais de 1.000 conteúdos, assim, Pra outras pessoas, pra né? outras pessoas. Pra mim, 3. Então, O que é que tá o que é que acontecendo tá que eu não consigo acontecendo, encaixar sabe? pra mim um mínimo, né? Exatamente. Isso aí, isso que tu falou é uma coisa que tá me perturbando um pouco, porque é o seguinte, a gente iniciou esses projetos agora e o FAQ TV, a gente está tentando ter uma constância de conteúdos, então a gente tem um quadro de 30, que são as entrevistas com os comunicadores. Estamos com backstage agora para trazer enfim, novidades e falar sobre comunicação de uma forma geral, entender, né, como é que funciona a comunicação e os projetos. 30 metros. 30 metros quadrados, que é o projeto dentro do projeto, né, o audiovisual, que a gente consegue tirar do papel as coisas. Eu faço de forma colaborativa, eu chamo as pessoas para me ajudar. Inclusive, Clara aceitou para participar desse projeto, e aí hoje a gente já está desenvolvendo outras coisas juntos. Tantos braços. Não é? Muito. E eu estou muito nesse time, assim, porque o que acontece? Cansaço, velho, exaustivo, porque tem que dar conta das coisas. Eu tenho uma produtora audiovisual, então, tenho que dar conta, tenho que pagar os boletos, é de onde eu tiro o meu sustento, e colocar esse projeto que a gente está botando energia e força e levar isso dentro de tantas coisas que a gente faz no dia a dia, de trabalho, de estudo, de tudo, é bem exaustivo. Mas aí é que tá. Eu tava vendo... A gente produz, mas a gente consome também, né? Sempre. E eu venho consumindo algumas coisas e eu venho reafirmando algumas coisas também. Por exemplo, eu tava vendo o vlog do Alfredo Soares. E ele tava entrevistando o cara da Aramis, e o cara da Aramis falou o seguinte... Foi bem bom esse episódio. Tu viu? Ele falou uma coisa que ele falou assim, a mudança, ela nunca vai vir de forma natural, sempre vai ser de uma forma agressiva. Tipo, você sempre vai ter que chegar ao limite em algum momento para poder você sair de um estágio e ir para outro. Total. Então eu acho que eu tô passando mais ou menos por essa fase agora, sabe? De exaustão, para poder tracionar as coisas, para as coisas começarem a fluir.
E eu tô falando tudo isso porque eu acho que tem conexão com o que você Total. falou dentro do esporte, da resiliência, enfim, Do do equilíbrio. equilíbrio. E é exatamente isso, né? Quando a gente tem duas coisas para equilibrar. Não, duas não, né? São muitos pratos, mas quando a gente tem o que a gente ganha vida e o que a gente quer, que é o nosso projeto, que é o nosso propósito, equilibrar esses dois pratos nem sempre é uma tarefa fácil, né? Tipo assim, hoje meu sustento, meu ganha-pão é 100% do nicho jurídico, de advocacia, que é algo que eu nem nunca falo no meu Instagram, na Rust, porque, tipo, não é algo que eu quero comunicar. Então, tipo, são coisas totalmente distintas que eu tenho que estar aqui, ó, equilibrando sempre. Então, tipo, nem sempre é fácil. Nem sempre é possível também. Mas a gente tenta. E é isso. O que a gente faz na FAC, o que a gente tá fazendo, tipo, no 4 de 30, para os pratos que a gente tem que equilibrar, tá vindo numa constância bacana, sabe? Então, tipo, eu acho que é muito sobre isso também. Total. E esse lance do equilíbrio é isso, né? Foi outra pessoa que eu escutei falando isso ficou na minha cabeça uma vez, que para você crescer, você tem que desequilibrar, Putz, total. sabe? Legal essa frase. Porque é isso. Se você não desequilibrar, você não equilibra. É isso, a vida é um eterno desequilibrar e equilibrar, sabe? Perfeito. Agora sim, essa hoje frase. eu tenho a noção e eu tenho a sabedoria para entender que são fases e eu tô nessa fase de desequilíbrio, mas não é o que eu quero para minha vida. Sacou? Total. Porque tem uma galera que entra nesse turbilhão de desequilibrar e desequilibra para sempre e não Total. consegue voltar. A pessoa chega no patamar que ele pode desacelerar E não quer mais. e ele não consegue, entendeu? Ele vive naquele estado de luta e fuga o tempo todo, sabe? Precisa trabalhar, precisa fazer, onde ele pode delegar, onde ele pode relaxar, onde ele pode curtir, sabe? E ele não faz. Véi, eu tava em um momento muito decisivo, assim, da minha carreira, e essa frase é uma perfeita colocação. Eu sinto que é como se fosse um estilingue, sabe? Tipo, você vai puxando, pressionando, e quando você tá aqui na maior pressão, no maior desequilíbrio, e tipo, puf, é quando a coisa vai engatilhar de vez, sabe? Então, tipo, é isso, véi, profissionais criativos, usem mais o feeling de vocês pra, tipo, sentir que esse incômodo que está dentro de você, essa inquietação, essa pressão, esse desequilíbrio, significa que um passo a mais vai ser dado muito em breve, né? Perfeito. A outra palestra que eu assisti foi do Bob Burns e do Lucas Tink, que o Lucas é profissional de skimboard, né? Um super surfista, e o Bob Burns é o Bob Burns, que todo mundo conhece, um dos skatistas mais influentes da história e tal, e foi muito interessante chamar eles dois, porque são duas gerações totalmente diferentes, né? E a gente puxa a geração do Bob, como que ele fazia para ser visto por marcas, como que ele fazia para ganhar patrocínios e como o Lucas faz na geração dele. E ali o Bob falou sobre, tipo, na época não existia Instagram, Facebook, Orkut, eles faziam aqueles vídeos de CD mesmo e, tipo, distribuíam para os patrocinadores, para as possíveis marcas, entravam em contato e, tipo, assim, ia criando uma comunidade ali com eles. O Lucas não, o Lucas já vem de uma... Lucas, sei lá, deve ter menos de 25 anos e aí ele vem de uma geração que, tipo, pô, ele é surfista profissional, mas mesmo assim ele se formou em publicidade porque ele sabia o peso e a importância que isso ia ter para a carreira dele como surfista, sabe? Então, ele cursou publicidade, ele é publicitário de formação e, tipo, ele viu a importância que ia ter a presença dele nas redes sociais para conseguir patrocínio e tudo mais. Mostrar para além do skimboard também. E foi muito interessante ver essa diferença geracional, sabe? Tipo, os dois têm super a sua importância, os dois construíram carreiras incríveis, o Lucas está construindo a dele ainda, mas, tipo, foram outros jeitos de conseguir patrocínio, outros jeitos de conseguir relevância digital. E isso é bem, bem importante. Tipo, do Bob a gente pode tirar de aprendizado para os dias de hoje, dentro de um mundo tão digital e, tipo, não palpável, as conexões são tão diferentes. O que a gente pode puxar de lá de trás que ele fazia para aplicar nos dias de hoje, sabe? Total. E isso aí me trouxe um pensamento, porque eu tenho 42 anos e eu vivi essa transição do analógico para o digital. E tu falando isso, eu comecei a me lembrar que na minha época, por exemplo, hoje a gente abre o YouTube e a gente assiste o que a gente quiser. Tá tudo lá, tá tudo. O que você quiser tá no YouTube hoje. Tudo que você quiser aprender. E na minha época, eu tiozão, na minha época, sei lá,
a gente gostava de banda, uma banda específica, sei lá, a gente gostava muito de grunge, sei lá, Pearl Jam. Pra gente fazer isso, eu tinha que ir numa loja que tinha no centro da cidade aqui, levar uma fita pra galera regravar, pra eu poder Escutar assistir. em casa, né? Tá ligado? Pra assistir um clipe, eu tinha que ficar vendo MTV e gravar o vídeo pra poder, se eu quisesse assistir novamente. Total. Entendeu? Não tinha essa coisa. E hoje em dia, o digital traz essa facilidade que você hoje, com o celular na mão, você consegue atingir o mundo, velho. Total. E sabe o que é louco, Thiago? Tipo, como o digital deixou tudo tão fácil e rápido e instantâneo, a nova geração, a minha geração, ela quer voltar a sentir um pouco de... Não é dificuldade a palavra, mas ela quer fazer um trabalho mais artesanal. E eu vou te explicar o porquê. Hoje a gente está vendo um boom de cybershot voltando a ser vendida, e cybershot, galera querendo cybershot, tirando foto com cybershot, aquela câmerazinha, tipo, gente que nunca nem viu uma cybershot, não era da época dela, meninas de 15, 16, 17 anos comprando cybershot, porque, tipo, quer aquele aspecto da nostalgia, a nostalgia de, tipo, pegar o cartãozinho de memória, colocar e passar as fotos e tudo mais, porque no celular é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo. Outro exemplo muito grande, e eu me aplico nesse exemplo, é, tipo, discos de vinil. Eu nunca vi um disco de vinil na minha casa, nem na casa dos meus avós, mas eu comprei uma vitrola, porque eu queria, tipo, a experiência mais artesanal do para além de botar uma música no Spotify, velho, de comprar o disco, de limpar o disco, de colocar ele pra tocar, de colocar agulha e tudo mais. Então, tipo, por mais que as coisas estejam ficando cada dia mais fáceis, as pessoas ainda têm um desejo pelo artesanal, sabe? Total. E é engraçado que essa nossa diferença de idade e de gerações são parâmetros diferentes. Quando tu falou do vinil, tendo esse novo contato, eu lembro que na minha época era o ápice, né? Quando eu era mais novo. Pra tu ter uma noção, quando eu era mais novo, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era virar o vinil nas festas, quando meus tios estavam escutando alguma música, porque o vinil ele termina, aí você tem que virar o outro lado. Pronto, eu adorava fazer isso, velho. É bem legal. Descobrir, e tipo, você fica lá, meu irmão, como é que isso aqui tá tocando uma música, um disco e tal? Hoje em dia é isso, as pessoas estão tentando buscar experiências, né? Total, é isso. Qual é a experiência que, tipo, me passa ali, eu abrir um Spotify, colocar um som e, tipo, chama meus amigos, chama a namorada pra casa e, tipo, botar um vinil. É outra experiência, né? Total. Isso se aplica à câmera, isso se aplica aos rolês que a gente tá indo, que tá voltando a ser tendência e tudo mais. Mas isso que tu falou foi bastante pertinente e me trouxe muito essa coisa do tipo... Caramba, realmente, na minha época, era infinitamente mais difícil do que hoje você fazer uma comunicação, você fazer um vídeo, você se expor, você conseguir um patrocínio. Hoje, eu acho que tá tão fácil de fazer que as pessoas não estão nem conseguindo entender isso. Total. É tão palpável, é tão fácil que tá se tornando difícil, sabe? É exatamente isso. E eu acho que isso se aplica a tudo que a gente faz hoje na nossa vida. Por exemplo, como é a nossa rotina hoje indo pegar um Uber, por exemplo? A gente pede o aplicativo, desce o elevador, entra no carro e dentro do carro a gente dá bom dia e vai ali no celular falando com tal pessoa, ou tira uma selfie, ou entra numa reunião, faz um monte de coisas, como era 20 anos atrás pegar um carro de transporte. Você pedia o táxi, entrava no táxi e ficava de boa. Tipo, você não tinha que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Entende? É isso que eu tô falando. Hoje, você vai lavar um prato. O que é que você faz quando lava um prato? Você lava o prato em uma reunião, ou escutando música, ou escutando um áudio de um amigo. Antigamente era só lavar um prato. Então, tipo, todas as mínimas coisas da nossa rotina, hoje a gente conseguiu colocar 3 coisas a mais para fazer ao mesmo tempo, porque, tipo, o celular deixa tudo muito rápido, né? Não, e as pessoas querem voltar a fazer coisas lentas. Total, o celular, na verdade, virou uma extensão do nosso corpo, Total. né? A gente vai pra todo canto, leva o Total. celular. Total, isso não era normal, né? Total. Tá, vamos nessa. E aí, eu assisti uma palestra da Cecília Bottai, que ela é VP de Marketing da Heineken, que foi bem interessante. O nome da palestra dela era Making Social Cool Again. Corta. A palestra dela se chamava Making Social Cool Again. Tá ligado que eu não vou cortar, né? Ah, não. Vou botar só um preto e branco assim. Ah, não. E aí, ela entrou num debate, tipo, as pessoas estão consumindo menos álcool. A nossa geração está consumindo menos álcool e tudo mais. Como a gente vai continuar emergindo em experiências, como a gente vai conseguir continuar dominando espaços
desses movimentos, né? Porque, tipo, hoje em dia tá super em alta sair no final da tarde. Antigamente era, tipo, noitadas e noitadas e noitadas. Hoje a galera quer sair no fim de tarde, hoje a galera marca rolê pra, sei lá, correr de manhã, fazer um esporte Isso de voga manhã. mesmo? Isso serve pra você? 100%, 100%. Eu sou amiguíssima do fim, velho. 2 da manhã pra mim é irreal. E, tipo assim, antigamente era só o começo da noite pra galera, né? Então, tipo assim, hoje... Eu pensava que isso era comigo por causa da minha idade, assim. Não, não. Isso é uma tendência, tipo assim, não sei se global, mas nacional, velho. Eu tava até escutando a galera do mercado de eventos falando que, tipo, cada vez menos o mercado vai se expandindo, sabe? Tipo, não é uma procura tão grande à noite como era antigamente. E aí, ela falou, né, de, tipo, como a Heineken tá se inserindo em, tipo, eventos de corrida, Heineken Zero, e virando esse momento de celebração, de confraternização. E eu acho isso muito interessante, porque, entrando na parada do wellness, eu tava lendo um post que foi super interessante, do Carvalhal, que ele falava, tipo, numa geração tão saúde que a gente tem hoje, numa geração super wellness, numa geração tão apegada ao esporte, à performance, ao físico, porque as pessoas ainda continuam ansiosas e depressivas, tá ligado? E aí ele começa a falar que, tipo, o wellness que a gente tem hoje não é sobre saúde, é sobre vender coisas. Como é que a gente vai se comunicar sobre bem-estar e qualidade de vida para uma pessoa que não tem o básico? Tipo, como é que eu vou falar para ela comprar gummy daquilo, suplemento daquilo, super coffee daquilo, se a pessoa não tá comendo uma fruta, uma verdura, não tem tempo para fazer uma caminhada. Então, tipo, é um mercado que tá pensando mais em gerar grana do que, tipo, bem-estar de verdade. Então, tipo, a conta não É um fecha. mercado que ele transparece o bem-estar, É. mas quem fornece isso nem sempre está no bem-estar. Total. E eu vou falar uma coisa para você e eu me pego muito nisso. Uhum. Seguinte, eu enquanto criador de conteúdo, eu fico pensando e imaginando o que é que eu posso fazer para poder, tipo, assim, compartilhar as coisas que eu faço e tal. Vou dar um exemplo. Hoje eu fui correr hoje de manhã. E aí eu fiquei pensando, caralho, daria um vlog massa que eu saindo de casa, trocando uma Total. ideia, enfim, compartilhando as coisas que eu penso e tal. Sendo que, quando eu comecei a pensar nisso, eu já entrei numa pilha de não me conectar com o que eu ia fazer. Uhum. Eu não estava conectando com Ia o estar com a momento, cabeça no com o vlog. momento de desligar. Eu estava pensando no que é que eu poderia gravar, como é que eu Exato. poderia gravar, o que é que... Entendeu? Exato. Então assim, Perfeito. eu vejo... Perfeita Quando eu colocação. vejo esses tipos de vídeos, né, super produzidos, de treinos, não sei o que, velho, essa pessoa, ela não está conectada com aquele momento. Não tá. Ela tá pensando em performar, em ângulo, em se a roupa tá bacana Ela no está vídeo. fazendo um trabalho para você que está assistindo se sentir bem, se sentir motivado e querer fazer, mas ela não está vivendo aquele momento ali. Total. E aí todo mundo entrou nessa noia, tipo, preciso postar, preciso gravar, preciso performar essa qualidade de vida, esse bem-estar, esse exercício, e tipo, vai se distanciando, velho. As pessoas não estão presentes de fato nisso que estão fazendo. E é por isso que entra essa questão de, tipo, ansiedade continua ali. As taxas, os índices de ansiedade, de pânico, de depressão e tal, elas não acompanham os índices do aumento do mercado de wellness, porque, tipo, tá ali, meu irmão, velho, preciso comprar aquela roupa que tua blogueira postou. Velho, aquele suplemento que aquele cara disse vai mudar minha vida. Preciso fazer grana pra comprar aquele, sabe? Tipo, fazer aquela viagem, participar daquele grupo. Aquela maratona, eu preciso muito ir, meu Deus do céu, eu só vou conseguir correr se eu tiver aquele tênis. E aí, tipo, entra no mercado de consumo gigante que, na real, é tudo menos bem-estar, né? Total, velho. É isso. E aí pronto, aí eu dei uma desconectada e disse, não, velho, vou curtir aqui, porque esse é meu momento de desconectar, preciso correr para relaxar. Uhum. Porque a ansiedade é justamente isso, né? Ou você tá no passado, pensando... Ou você tá no futuro. Pensando no que você poderia ter feito, ou se culpando, pô, será que aquele que eu fiz foi legal? Será que o que eu falei foi bom? Ou, poxa, eu podia ter feito tal coisa. Enfim, você fica preso no passado, ou você tá sempre no futuro, pensando... E aí, velho, será que vai dar certo? Será que eu faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? E se eu fizer, como é que vai ser? Você fica criando cenários e possibilidades infinitas. E aí, enfim, é sempre essa agonia, né? Total. Sim, mas ela falou... Voltando, a gente deu uma... Não, é. Ela tava falando do quê? Do mercado wellness. Exato. Sim, mas aí ela falou o quê? Como é que a Heineken tava tentando se encaixar nisso? Isso. E aí percebeu que, tipo,
a tendência não era mais beber tanto álcool, não era estar tanto na noite, e aí começou a tipo, falar de tipo, como eu vou fazer experiências que abraçam essa nova geração, como eu vou criar uma presença física ali com essa geração, criar encontros de verdade e tudo mais. E sair de ser só uma marca dominada pelo digital. Isso foi muito interessante. Tipo, foi um tema que permeou várias palestras ali do web, que é tipo marcas que são gigantescas digitalmente e que mesmo assim fazem uma questão absurda de estar presencialmente, sabe? Então, tipo, por que as marcas, velho, que conseguem bater tranquilamente 500 mil views num Reels, fazem tanta questão de estar em um evento de 1.000 pessoas, sabe? Por quê? Tipo, se ela consegue discrepantemente atingir mais gente no digital, por que ela faz tanta questão de estar em eventos menores? Porque no evento menor é que vai ter a presença real das pessoas e elas vão conseguir olhar com mais atenção para sua marca, sabe? Tipo, o que é 500 mil views se tá todo mundo scrollando? Tu lembra o que tu assistiu hoje de manhã no Reels? Eu não. Então, tipo, eu vou lembrar se eu ver uma ação muito massa de uma marca que tava no evento que eu fui mês passado, sabe? Mas se eu ver um Reels do mês passado que eu vi de uma marca, não lembro. É experiência. É experiência, é isso. E, tipo assim, mais uma vez, o digital, as pessoas, o humano ainda é a grande aposta de sempre e não vai mudar isso. E eu tô sentindo isso nesse movimento que a gente tá fazendo, sabe? Eu tô vendo o brilho das pessoas vindo aqui, conversando, sentindo energia e rolando as conexões, enfim. Total, tipo assim, a gente, por exemplo, eu trabalho home office dentro de casa para empresas de outro estado. Se eu não fizer essas movimentações, velho, o que vai ser do meu humano, sabe? Do meu real. Eu vou ficar para sempre me comunicando por uma webcam com as pessoas e não vou criar relações reais, escutar. Fora do aparelho eletrônico, velho, a vida é outra. Inclusive, foi uma das coisas que a gente conversou, acho que eu falei com Germana isso, do estar cronicamente online hoje. Então, a gente tá tão busy, a gente tá tão ocupado o tempo todo, que quando a gente desocupa, a gente não quer mais socializar. Total. Entendeu? É isso, Quantas tipo... vezes a gente não deixa de ver um amigo, de fazer alguma coisa, por dois motivos. Um, que a gente tá sempre no digital e a gente acha que a gente tá com essas Presente pessoas com a porque pessoa. a gente tá vendo o tempo todo, mas a gente não tá perto, nem tá presente, nem tá participando da vida delas. E outra que quando a gente tem um tempo, a gente tá tão cansado, a gente tá tão afundado em tantas coisas que a gente quer descansar. E aí entra uma questão também, tipo, a gente estar cronicamente online também faz a gente se sentir exausto do trabalho quando nem deveria. Porque, por exemplo, beleza, terminei minhas demandas, mas se eu abro ali o Reels e vou scrollando, eu vou ver coisa ou outra do trabalho e já vou pensando em trabalho, em salvar para o trabalho e tudo mais. Se eu tô ali mexendo no WhatsApp, conversando com alguém e alguém me pede uma besteirinha do trabalho, eu vou lá e resolvo essa besteirinha do trabalho. Se eu tô vendo um story, vejo um story de uma pessoa que faz a mesma coisa que eu e é uma referência para mim, eu já começo a pensar em como eu posso... Então, tipo, cronicamente online para consumir besteira, beleza, mas a gente acaba pegando o trabalho de tabela sempre e aí a gente sente que, tipo, passou o dia todo em função do trabalho também, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas de fato é isso. Total. A gente pode encerrar com essa reflexão, né? Isso aqui foi... Terminou. Foi, né? As palestras. Massa. É isso, galera. Bate-papo aqui, eu e Clara, segundo dia do Web Summit. E muito mais que isso também. Também. Fazendo um resumo, foram quantas pessoas que tu separou? Véi, foi mais de 10 pessoas que eu assisti nesse dia, mas eu separei as top 5 ali que eu achei mais interessante pra gente conversar hoje. E aí a gente passou ali por alta performance com Fernanda Keller, Kira Grace, Bob Burnick, Lucas Fink, o pessoal da Heineken e tal. Massa, é isso. A gente mudou o cenário agora, depois vocês dizem aí se gostou desse formato, se acha melhor o formato antigo. E é isso, estamos testando e vocês vão passando pra gente também esse retorno, o que vocês estão achando, beleza? Obrigado, gente. Até a próxima com o terceiro dia e possíveis novos temas que a gente já está articulando. E é isso, um cheiro. Até a próxima. Tamo junto.